Olá, boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu adoraria estar aí com vocês debatendo, mas nós estamos com muita atividade dentro da universidade, fazendo conferências, ver como é que a gente vai avaliar a gurizada e nós vamos continuar dando conhecimento. E aí o Venerável gentilmente me convidou para bater um papo com vocês e por contato do irmão Passe Master, eu vou colocar algumas ideias para vocês sobre o que pode ser útil dentro desse período de pandemia e período de isolamento social. O que é extremamente importante pensar, o que faz uma pandemia? O grande problema de uma pandemia dessas que nós estamos vivendo, da Covid-19, é a incerteza. Nós não conhecemos essa doença, tudo é novo, não se sabe se gera imunidade, não se sabe medicamentos adequados. O que se sabe é que a maioria das pessoas não vão sofrer grandes problemas. E algumas que se chamam de grupos de risco realmente vão sofrer. Então há uma necessidade de muitas medidas de higienização, de cuidados, de isolamento, que realmente tem tido um efeito bastante significativo nesse achatamento de curva que nós estamos vendo. Então, a primeira questão que mexe muito com o aspecto psicológico das pessoas é a incerteza. Não conhecemos o que pode significar essa doença. Ela não é uma simples gripe. Pode até ser assintomática para 80% das pessoas, mas esses 20% pode ser extremamente grave e levar a óbito, como a gente está vendo. Então, o inimigo é grande e vamos considerá-lo assim. Outra consequência psicológica é sairmos da rotina. O nosso dia a dia, que era totalmente adequado, se saía para trabalhar, se via os amigos, se tomava um café, se ia na loja, se modificou. Nós estamos mexendo em terreno desconhecido. Isso por si só gera ansiedade, principalmente porque nós não temos guias. E os nossos guias, que deveriam ser as autoridades sanitárias e políticas, não se entende e isso vai gerando cada vez mais problemas. Então, quando nós não temos uma liderança que seja reta, que diga claramente vamos por aqui, vamos para tal porto, é óbvio que isso também gera mais ansiedade. Outro problema que eu gostaria que vocês atentassem é a respeito da incerteza quanto ao futuro. Esses prognósticos, daqui a 10 dias a pandemia está no pico, daqui a 15 dias dá para trabalhar, isso aí vai gerando uma incerteza e uma expectativa que nem sempre é atendida, gerando sofrimento. E o grande inimigo de todos nós agora, que é o medo. O medo de que aconteça alguma coisa com a gente, o medo que aconteça alguma coisa com as pessoas que a gente ama e que o futuro seja bastante depressivo. Nós temos boas notícias, mas a maioria das notícias são notícias que nos deixam preocupados. O que existe realmente? Eu sugiro sempre a todo mundo que divida o que é real e o que é imaginário. O que é real é isso que eu falei para vocês. É grave, mexeu muito com todo mundo, mas se tem que combater com medidas importantes, científicas, de isolamento, esperando que o vírus atenue e pronto. Isso é o que tem de real. O que tem de imaginário? Imaginário é quando tu começa a receber informações de muitos locais e isso vai atiçando o medo. Então, qual é a regra para isso? Eu tenho sugerido se atualizar uma ou duas vezes por dia, dar uma olhadinha no noticiário, ver o que está acontecendo e desliga. Sai da rede social, principalmente dessa troca de informações de fake news,
que acabam dizendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nos Estados Unidos aconteceu uma descoberta, e isso tudo vai gerando e aumentando esse dragão que é o medo. E principalmente a nossa impossibilidade de fazer alguma coisa. Então, aonde vai se buscar informações para saber o que é concreto? Em jornais, em noticiários que são abalizados. Fuja da rede social. A rede social é uma troca imbecil de informações que servem para outros propósitos e não necessariamente para informação. O que eu estou fazendo assim para aguentar a quarentena? Eu tenho trabalhado com todos os cuidados, mas muito menos do que normalmente, com cuidados especiais, cuidando dos meus pacientes como eu posso. Temos algumas facilidades, como receituários e tudo, mas eu decidi uma coisa: eu vou estudar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, cuidar dos meus pacientes, mas eu vou aproveitar a pandemia para gerenciamento de crise. E essa que é a sugestão para vocês, meus irmãos. Como se faz isso? Eu sou do grupo de risco, 63 anos. Não me considero rígido e tal, mas acho que tem que cumprir as regras. Eu saio com todos os cuidados, o menos possível. E evito ir ao mercado, comércio, essas coisas, a não ser quando haja muita necessidade. E hoje eu sou um leitor ferrenho. Eu até vou sugerir para vocês algumas leituras, mas a mais importante é a gente entender o que significa o distanciamento. E já que eu não tenho muita solução com esse distanciamento, qual é a melhor maneira de aproveitar? Por exemplo, terminei de ler um livro que já estava comigo há 10 anos, eu não o encontrava por alguma razão, e casualmente nesse momento ele caiu nas minhas mãos, que é esse aqui, ó, Blackberry de Omelette. Então, eu posso passar essa referência depois para o Venerável. O que significa esse livro? Esse livro ele mostra a questão assim que o distanciamento que as redes sociais estabeleceram na nossa vida, como nós começamos a trocar uma série de coisas que a gente tinha estabelecido por distanciamento social. Então nós já estávamos distantes antes dessa pandemia, à medida que a gente preferia mandar um WhatsApp do que telefonar, a gente preferia colocar um ícone aplaudindo e tal, ou mandar um vídeo de sacanagem para um amigo do que perguntar como é que ele está, o que ele está precisando e tal. Então nós já estamos distantes há bastante tempo. E esse livro ele demonstra isso. Ele pega lá no tempo do Sócrates, na Grécia, e afirma assim que o Sócrates era um grande orador. E aí quando o Sêneca começa a dizer que tem que anotar os discursos, ele fica muito incomodado, porque o forte dele é a retórica. Aí começa a escrita, Platão assume isso, ele começa a escrever discursos, tem obras fantásticas, o Banquete de Platão e tal, mas ele incomodou muito Sócrates, por causa que Sócrates dominava a retórica, Platão dominava a escrita. E aí, mais tarde, esse pessoal que escrevia, que aí eram os monges, etc., que faziam os livros à mão, começaram a se incomodar muito com Gutenberg. Por quê? Porque Gutenberg, inventando a imprensa, ele coloca as letras acessíveis a todo mundo, a um custo muito mais barato e rápido. Então, essas pessoas que dominavam fazer livros começaram a ficar incomodadas. O título do livro, que é um achado, que ele pega assim o smartphone, que é o BlackBerry, e coloca com Hamlet, é que no Hamlet, Shakespeare, ele cita assim que ele põe ideias na tábua. O que é tábua? Era uma espécie de lousa, de gesso, que ele colocava ideias, depois passando a mão apagava. Então, que acaba sendo os primeiros notebooks que existia. E isso também incomodava quem tinha que guardar na memória. Então, tudo que é novo acaba precisando de um período de adaptação.
E eu tenho utilizado esse momento de pandemia, de ter que ficar mais em casa, para algumas coisas. Uma delas é isso, é estudar o quanto a gente pode pegar essa tecnologia que nós estamos aqui conversando de forma extremamente próxima, sem que nos atrapalhe a vida, sem que a gente perca a essência do nosso processo de ser humano, de crescimento, isso que a gente busca na loja, que é a busca de perfeição, esse caminho até lá, né, que é bastante importante. E outra questão é o aprofundamento dos relacionamentos familiares. O que eu tenho visto aqui, conversando até com alguns pacientes, nesse momento, é que nós tivemos que achar novas maneiras de comunicação. Antes a gente tinha a nossa rotina que acabava camuflando muito dos conflitos que se tinha ou dificuldades que se tinha de conversar. Hoje as paredes, como estão bem mais estreitas, têm forçado muito que a gente ache novas modalidades de conversação. Então, eu acho surpreendente começar a aparecer filmes antigos, as pessoas têm discutido filmes de muito tempo atrás, se começou a escutar histórias, e então é muito melhor desligar a TV do Globo News e tá aquele massacre de informações, de mortes e tudo, e escutar a história dos nossos filhos, dos nossos pais, ver fotografia, que aliás tente pensar quanto tempo não se resgata o álbum de fotografia e vai ver lá como é que era há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Ou refletir sobre as situações mais importantes que aconteceram e como é que a família resolveu. Então, eu acredito que o que tem possibilitado essa pandemia é um crescimento individual, de eu poder pensar mais em mim, meditar, ver se a minha vida estava sendo legal. Todo mundo vai ter prejuízos e importantes com essa pandemia, principalmente econômico. Ninguém mais vai conseguir tirar dos seus trabalhos tudo que tirava antes. Todos vão perder. E ao invés de ficar se queixando, vamos aproveitar para fazer coisas que antes aquilo que o tempo que a gente despendia para ganhar dinheiro pode ser feito para ganhar vida, relacionamento, segurança. Então, quem tem problemas psicológicos é mais deprimido, é mais ansioso, infelizmente, se não corrigir isso, a tendência é piorar esses sintomas. O enclausuramento, o distanciamento social acaba por atiçar fantasmas. Então, a solução é realmente conversar sobre isso, discutir, falar que está ansioso, não ter vergonha de mostrar que a gente está assustado com isso aí tudo, e até tirar das nossas costas o peso de resolução, de levar tudo para a gente, porque não é assim, nós usamos de tempo, eu acho até que as coisas estão indo bem, poderia ser bem pior, principalmente em Caxias do Sul, a situação é bastante controlada, a equipe médica está muito bem treinada, então nós podemos aproveitar mais um tempo, vai voltar ao normal, as escolas vão reabrir, o comércio também, com outra mentalidade. Então nós tivemos que aprender um pouco pela dor, infelizmente, né? que às vezes a gente tem que perder um pouco para poder avançar um pouco mais como pessoas. Tá legal, meus irmãos? Foi um prazer imenso conversar com vocês. Eu fico bem aborrecido de não estar aí debatendo esse assunto, passando um pouco da minha experiência, aprendendo um pouco com vocês. Mas a gente vai se ver com brevidade. Um tríplice fraterno abraço para vocês, com bastante saudade. Até mais.